Glória a Deus. Então vamos ler. Gálatas, capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para que, de algum modo, não correr ou eu não ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando chegaram, porém, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé, ou pela fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O apóstolo Paulo escreve à igreja, que não é uma cidade, mas uma província, uma região da Galácia, preocupado com o afastamento daqueles irmãos do verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo tinha fundado esta igreja, pregado a essa região toda, mas, passado o tempo, parece que começou a ser infiltrado nesta igreja, dessa região, uma distorção do evangelho e, literalmente, judeus tentando levar aquela igreja a voltar a praticar algumas obras da lei do judaísmo e dizendo que isso era necessário para que eles fossem mais crentes, mais espirituais ou agradassem a Deus. E Paulo escreve essa carta um pouco entristecido. No início ele nem agradece, nem louva como nas outras cartas,
mas ele começa já dizendo: olha, eu sou apóstolo e chamado por Deus, vocacionado, dizendo: olha, eu vou exortar vocês mesmo, porque Deus me constituiu autoridade espiritual e pastor daquela igreja, né, de várias maneiras. Mas o que o capítulo 2 nos mostra, depois que nós já meditamos um pouco ontem no capítulo 1, é que o chamado do apóstolo Paulo era específico para os gentios, enquanto o chamado do apóstolo Pedro era específico para os judeus. Paulo fala isso aí, dizendo: olha, o meu chamado foi especificamente para os gentios, por isso Deus abriu muito o entendimento dele para a grandeza do evangelho, a grandeza da cruz, sem a necessidade da lei. Ainda que a igreja em Jerusalém tinha revelações de Deus tremendas, cheia do Espírito Santo, era uma igreja de judeus. Então eles demoraram mais a entender que o evangelho deveria ser pregado a todas as nações. E Paulo teve esse entendimento. Então ele teve um chamado específico para os gentios e foi respaldado pela liderança apostólica, o que ele fala aí no capítulo 2. Ele diz que 14 anos depois, porque logo quando Paulo se converte, a igreja de Jerusalém meio que afasta ele, fala: amém, Deus fez a obra na tua vida, prossegue. O povo de Deus, nós somos do Senhor, mas nós somos limitados, a igreja, e Deus permitiu isso, para justamente Paulo também receber de Deus coisas novas. Deus está no controle de tudo, a gente não entende alguns processos de Deus, mas Deus está encaminhando a vontade dele. Mas ele foi lá 14 anos depois e diz que os 3 líderes do ministério apostólico, né, no versículo 9, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, estenderam para ele a destra da comunhão. Ou seja, ele diz: olha, o meu chamado foi específico aos gentios, mas eu tive o respaldo da liderança apostólica. Outra questão que podemos destacar no capítulo 2 de Gálatas é a postura de Pedro diante dos gentios. Pedro, que tinha entendido também que o evangelho não necessita seguir as regras da lei, quando ele foi visitar a igreja de Antioquia, chegaram alguns judeus, Pedro começou a se afastar dos que não eram judeus, parou de comer carne de porco, e Paulo o repreendeu. Paulo começa então escrevendo a esta igreja, mostrando que essa questão da lei e da graça do evangelho era uma questão que ele estava lutando por ensinar, e inclusive teve que exortar Pedro. Você já imaginou você exortar Pedro, um homem que Deus levantou de uma maneira tão gloriosa? Mas o Pedro estava, de alguma maneira, querendo agradar as pessoas. Nós cometemos muitos erros quando a gente busca agradar as pessoas, e no sentido bíblico de violar alguma palavra de Deus, de estar perdendo de vista o que Deus está nos mandando fazer. Então, quando a gente para de agradar a Deus, para de agradar as pessoas, nós precisamos ser repreendidos. Até Pedro precisou. Paulo aqui, ele não está dizendo que ele tinha problema com Pedro, mas ele disse: eu tive que repreender Pedro. Ele se tornou repreensível. E em terceiro lugar, esse capítulo 2 também, nós podemos destacar que a ênfase de Paulo é que apenas a fé em Cristo, apenas a fé em Cristo pode tornar um homem justificado, um homem perdoado, um homem aceito diante de Deus. Ele fala isso aí no versículo 16 do capítulo 2, de uma maneira muito contundente. Ele diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Então ele diz para a igreja: o que nos justifica diante de Deus, o que nos torna aceitos diante de Deus, o que nos liberta diante de Deus, é a graça do evangelho, é o crer em Jesus, é a justiça de Jesus que nos torna justo. Não é a nossa justiça pessoal, não são as leis, não são normas que a gente segue. Nós ensinamos tanto na igreja a vida de oração, a vida da leitura da palavra, a jejuar, nós ensinamos, mas o que nos torna justos, aceitos diante do Pai, não é o que a gente faz, é o sangue de Jesus,
é o crer em Jesus, é o confiar em Jesus para a nossa justificação. Ele nos torna justos, o Pai nos ouve por causa de Jesus, não é mérito, é graça. A ênfase de Paulo para a igreja da região da Galácia é essa, porque aquela igreja estava começando a tentar construir uma vida de justiça própria, e a justiça própria, ela é uma ofensa à cruz, porque se nós pudéssemos ser salvos ou aceitos pela nossa justiça, Jesus não precisava ter vindo. Nós precisamos compreender muito bem isso nos dias atuais, onde a gente está se preparando para a volta de Jesus. Nós precisamos entender que nos preparamos não fazendo muitas coisas para chamar a atenção de Deus, mas nós nos escondemos por trás da cruz, nós nos escondemos em Cristo, nós confiamos na justiça de Jesus para nos santificar, nos purificar, nos corrigir dia a dia. E Paulo, concluindo o capítulo 2, ele mostra que essa fé em Jesus, ela produz algumas coisas em nós. Eu destaquei pelo menos 3 frutos dessa fé em Jesus. A fé em Jesus, sem necessidade de obras da lei, ela produz, primeiro, uma vida para Deus. Quando cremos em Jesus, o sinal evidente é que eu quero viver para Deus, eu quero fazer as coisas para agradar a Deus. Ele diz aí, vivendo agora para Deus, versículo 19, eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu não preciso obedecer às leis que foram dadas para Israel na antiga aliança, com o propósito de apontar para Jesus. Eu não preciso segui-las mais, porque agora eu tenho a lei no coração, eu vivo para Deus, eu quero agradar a Deus. É certo ou errado, quando às vezes a gente está diante de algumas situações, isso é certo ou errado? Na verdade, nós queremos agradar a Deus, e quando a gente quer agradar a Deus, Deus vai mostrando a vontade dEle, Ele vai mostrando, quando a gente tem desejo de agradar a Deus. É muito difícil entender a vontade de Deus, quando o nosso coração está muito cheio das nossas vontades. Em segundo lugar, esse crer em Jesus produz também uma vida crucificada com Cristo. O apóstolo Paulo, ele deixa isso claro, então ele não está dizendo assim, vivamos sem lei. Não, ele está dizendo, agora eu vivo para Deus, e ele diz no versículo número 19, estou crucificado com Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele confronta a volta à lei, dizendo, não, agora nós temos a cruz, nós temos Jesus, paz, nós temos uma vida nova, crucificada com Jesus. Assim como Jesus foi para a cruz por nós, nós vivemos dia a dia, levando a nossa vontade para a cruz, levando nosso coração para a cruz. Então o apóstolo Paulo afirma, eu estou crucificado com Cristo, minhas vontades, meus desejos, eles estão mortos, eu quero agradar a Deus, estar crucificado com Cristo. Essa é a introdução que Paulo faz a partir do capítulo 3, ele vai começar a exortar a igreja. Então amanhã se prepara para ouvir, pelo menos, se você não puder estar, mas você ouvir, que vamos enviar o áudio. Mas o Paulo diz, eu estou crucificado. Perguntaram para um grande líder da história da igreja, George Miller, um grande missionário, abriu alguns orfanatos muito preciosos lá na Inglaterra, e perguntaram para ele, já no final da vida dele, qual é o segredo de George Miller? Tantas coisas que o homem conhecido como quem teve mais respostas de oração, ele escrevia as orações e Deus respondia de maneiras sobrenaturais, trazia alimento, trazia recurso. E ele diz, o segredo de George Miller é que George Miller morreu há muito tempo atrás. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E em terceiro e último lugar, Paulo mostra para a gente que quem crê em Jesus, a fé em Jesus também produz uma vida olhando para Jesus. Não apenas eu estou crucificado com Cristo, mas hoje eu vivo pela fé no Filho de Deus. É uma vida pela fé. No versículo 20, ele diz, já não sou eu quem vive,
Cristo vive em mim, e o viver que tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, quando cremos em Jesus, a nossa vida, ela passa a ser vivida pela fé em Jesus, olhando para Jesus, aprendendo com Jesus, se inspirando em Jesus. Ele é o centro de tudo. Nós não precisamos de Jesus e mais isso e aquilo. Nós precisamos de Jesus. Paulo deixa claro isso em suas cartas, o que ele bem compreendeu e pregava. E ele ainda termina dizendo de algo muito sério, no versículo 21, ele fala: eu não anulo a graça de Deus. Ou seja, Paulo diz o seguinte: confiar na lei, confiar em regras, em obras, ou em si mesmo para a nossa salvação, é anular a graça e considerar a cruz em vão. Quando eu digo que eu posso me salvar por obediência a leis, ou às obras, ou ao que eu faço, ou aos meus méritos, eu estou anulando a graça, e eu estou considerando a cruz em vão, sem necessidade. É isso que Paulo fala, versículo 21. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Se para ser salvo nós apenas precisássemos fazer algumas coisas, ou fazer algumas obras, ou obedecer literalmente as regras e leis cerimoniais, Jesus não precisava ter morrido. Então Paulo diz assim: a morte de Jesus é suficiente para nós. Então não preciso fazer obras? Não, você vê que ele mesmo disse que os apóstolos falaram para ele: olha, continua pregando o evangelho que você está pregando, mas se lembre dos pobres, porque a gente tem que se esforçar. E ele fala, Paulo diz: eu me esforcei por fazer, no versículo 10, porque às vezes nós temos que nos esforçar para lembrar das boas obras. As obras são importantes, elas só não trazem salvação. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Essa é a volta ao verdadeiro evangelho, amado. Que essa palavra possa nos fortalecer, que diariamente nós possamos estar voltando ao verdadeiro evangelho, principalmente nesse tempo de tantos desafios, em nome de Jesus. Amém.